Muito bem. Então, se você tem o interesse de saber como usar os óleos essenciais para apoiar o seu sistema digestivo, essa aula é para você. Então, quando a gente fala de sistema gastrointestinal ou do pilar de saúde, alimentar-se bem, a gente vai lembrar de alguns produtos do Terra. O objetivo desse encontro, além de te mostrar quais óleos essenciais dos kits ou alguns óleos essenciais que provavelmente você adquiriu vão ser colocados na sua rotina e para que eles servem, mas também para a gente ampliar um pouco mais a visão de outros produtos que a do Terra tem e de outras formas de uso que a gente pode usar os óleos essenciais, tá? Então, se a gente está falando de se alimentar bem, a gente também está falando de suplementação. Então, a do Terra, ela tem, né, um complexo vitamínico que chama VM Complex e também o ômega 3 para apoiar a nossa nutrição diária, tanto com vitaminas e minerais e com gorduras e óleos essenciais saudáveis que vão ajudar no desempenho do nosso corpo. Quando a gente fala de ômega 3, a gente está falando de melhorar as emoções, a gente está falando de melhorar a parte neurológica, o nível saudável de colesterol. Então, o ômega 3 hoje é um elemento fundamental para manter a nossa saúde e bem-estar em dia. E as vitaminas e minerais que são necessários, magnésio, vitamina C, vitamina A, E, e assim por diante, e lá vai, né? Então, tem como depois você, caso você se interesse, e é tão importante a gente ter essa suplementação de vitaminas e minerais, porque, né, a alimentação nossa hoje não consegue trazer tudo isso, né? O nosso solo é pobre, não tem tanta concentração de nutrientes que a gente precisa, né, diariamente. E tem outros óleos essenciais que a gente pode usar como aromatizante ou flavorizante, ou seja, para incluir nas nossas receitas, né? Colocar uma gotinha, por exemplo, de canela no café, né? Eu não tomo café, mas eu dou muito essa dica, né? De colocar no pó do café, antes de você passar o café, colocar uma gotinha de canela ou de on guard para trazer aquele sabor, né, dessa especiaria que combina tanto com o amargor do café. A gente também pode colocar, por exemplo, o alecrim para marinar uma carne ou para saborizar um azeite, o hortelã-pimenta para saborizar um suco. Então, pode dar print aqui, ver como que vocês conseguem ter ideias, né, de como usar os óleos essenciais na culinária, que vai também, de uma certa forma, te apoiar na absorção dos nutrientes, em melhorar sua digestão, ou simplesmente realmente de elevar o sabor dos alimentos, tá? Todo esse material que eu trago aqui, ele está no nosso guia Viva, que é justamente para você passar a ter uma visão do estilo de vida com os óleos essenciais. Tem no nosso site o PDF completo e também tem esse guia impresso. Então, pode me pedir depois, tá? O link desse guia. Vou até deixar aqui, tá? Na descrição desse vídeo, o link do Guia Viva, ou você pode pedir depois também um guia desse impresso, caso a gente more na mesma cidade ou caso você more na mesma cidade da pessoa que te introduziu os óleos essenciais, tá certo? Então, muito bom. Então, quando a gente fala de sistema gastrointestinal, de digestão, a gente vai lembrar basicamente desses 4 óleos que vem no kit, tá? Que é o Zengest, que é o nosso mix digestivo, o limão siciliano, a copaíba e o hortelã-pimenta, que é o peppermint. E por que esses óleos fazem sentido? Então, se você tem problemas relacionados à azia, refluxo, má digestão, gases, distensão abdominal, doença de Crohn, colite, constipação, esses óleos vão te ajudar bastante. Então, como o Zengest atua no nosso corpo, né? Justamente para ajudar a diminuir a absorção de gordura, ajudar a processar a gordura, assim como o hortelã-pimenta também tem a função, ajudar a controlar as questões relacionadas à azia e refluxo, e melhorar a nossa digestão. Então, quando você está sentindo empanzinado, sentiu que passou do limite, ou você é intolerante a glúten, lactose e alguns alimentos não te caem bem, esse Zengest vai te ajudar demais. E como a gente usa esse óleo essencial? Internamente, para quem não é muito sensível a sabores,
pode pingar 2 gotinhas, 1 ou 2 gotinhas sublingual e também passar esse óleo na região abdominal, tá? Principalmente quando a gente fala de má digestão e gases ou constipação. Usar topicamente na região abdominal é sensacional. O limão é um desintoxicante, um purificante do corpo, mas ele também vai apoiar muito o nosso intestino, principalmente quando a gente fala de constipação. Então, deixar o intestino aí funcionando melhor é uma ótima opção. E a gente vai priorizar o uso do limão na parte da manhã, de preferência, né, antes do café da manhã, 1 ou 2 gotinhas do limão num copo d'água. A gente vai deixar essa dica registrada para ajudar justamente nessa limpeza do corpo e melhorar o funcionamento do seu intestino. A copaíba é um super anti-inflamatório que vai apoiar, né, com relação à colite, inflamação do intestino, doença de Crohn. Então, é um óleo essencial que também vai ajudar muito na constipação. E o hortelã-pimenta é um óleo essencial que vai ajudar no movimento peristáltico do intestino, então vai ajudar, né, a melhorar o processo digestório, vai ajudar também a evitar ou a controlar a gastrite, a azia, queimação no estômago, e ele pode ser associado ao limão também, tá? Então, de uma forma geral, gente, quando a gente vai apoiar o sistema gastrointestinal, a gente vai priorizar o uso interno, a ingestão do óleo essencial. Todos esses aqui dá para usar sublingual, tá? Hortelã-pimenta é muito refrescante, mas para quem não é tão intolerante ou muito sensível ao paladar, dá para usar, ou pode pingar 1 ou 2 gotinhas num copo d'água e fazer a ingestão, sem problema algum. E o uso tópico, né? Passar na região abdominal ou sobre o órgão que você quer apoiar para melhorar esse sintoma, né, que você está sentindo, e também, aos poucos, a médio e longo prazo, você ir sentindo menos esse desconforto. Porque, mais uma vez, como a gente disse na aula anterior, o objetivo do óleo essencial é cuidar da raiz do problema, é trazer o seu corpo para o equilíbrio. Então, é fazer com que essas situações desagradáveis elas sejam menos intensas e menos recorrentes. Então, por isso que faz sentido o uso diário de alguns óleos essenciais, tá? Muito bom. Então, para não ficar muito extenso, eu vou já tratar de outro assunto aqui, que é o pilar da saúde, exercitar, né? Para a gente colocar o nosso corpo em movimento. Mas aqui a gente já vai tratar de 2 assuntos. Um, que são as dores e as inflamações, e outro que é a perda de peso, né? Então, quando a gente fala de exercício físico, a gente lembra de dor, talvez pelo sedentarismo, né? De começar a colocar o nosso corpo em movimento vai começar a doer, ou se você já tem problemas mesmo, né, dores musculares frequentes, ósseas, articulares, sofre aí com fibromialgia, artrose, artrite, lúpulos. Então, a gente tem alguns óleos essenciais aqui que vai ajudar muito nas dores físicas provenientes de exercício físico ou de alguma doença crônica, né, que você tenha. Então, quando a gente fala de dor e inflamação, a gente vai lembrar da copaíba, está aqui embaixo, pequenininha, que é o maior anti-inflamatório natural que a gente tem no planeta Terra. A gente vai lembrar do hortelã-pimenta, do frankincense, do deep blue, né? Algumas pessoas aí vão ter a versão óleo essencial e outras já uma versão mais prática, que é a pomada, tá? E o Brief também vai ser um óleo essencial que vai ajudar a gente a controlar as dores. Então, por que esses óleos são importantes, né? Então, a copaíba e o frankincense são super anti-inflamatórios, né? Eles vão ajudar, inclusive, a acalmar o sistema nervoso central, que é para onde vai, né, a mensagem de dor que a gente recebe. Outro óleo essencial bacana para ajudar a controlar algumas dores é o Brief, tanto para uso tópico como através da inalação. Por quê? O Brief ele vai ajudar a oxigenar as nossas células quando a gente inala. Isso vai trazer um relaxamento para o corpo que vai auxiliar ou contribuir para a diminuição da dor. O olíbano, como a gente já disse, é anti-inflamatório, vai ajudar a acalmar o sistema nervoso e principalmente se é uma dor, né, proveniente aqui, ó, né, da cabeça, dor de cabeça, enxaqueca, fadiga mental, usar o olíbano junto com hortelã-pimenta é uma ótima opção, tá?
O hortelã-pimenta tem propriedades analgésicas bem poderosas e anti-inflamatórias também, assim como o frankincense ou o olíbano também tem. Então, associar, por exemplo, para dores físicas, dores musculares, dores articulares, Deep Blue com copaíba é uma super dupla, muito boa. Para quem tem essas dores recorrentes, frequentes e mais agudas, eu incentivo a fazer o uso mais frequente, às vezes de 20 em 20 minutos, 30 em 30 minutos, se a dor está pegando firme, até você conseguir controlar essa dor usando topicamente, e também associar a cada 4 a 6 horas o uso de óleos essenciais que são anti-inflamatórios para isso, tá? Copaíba, frankincense, o onguard, os óleos cítricos, para ajudar a minimizar essa dor, a controlar o nível de inflamação no corpo e associar o uso tópico e o interno vai provavelmente, pelas experiências que a gente tem e pelas indicações, né, de literaturas, diminuir, potencializar o resultado que você quer, tá? E quando a gente fala de perda de peso, a gente vai lembrar de alguns óleos essenciais também, né? O OnGuard, a composição dele é cravo, canela, alecrim, eucalipto e laranja. Então, todos esses óleos aí vão ajudar no processo de perda de peso, tá? Deixa eu pegar uma colinha minha aqui. Principalmente, ó, quando a gente fala do Zengest, o Zengest tem na composição dele peppermint, limão, gengibre. E quando a gente fala de gengibre e canela, são óleos essenciais importantes para a redução de absorção de gordura, vai ajudar principalmente em destruir a gordura localizada, e a gente pode usar esses óleos essenciais na massagem, né? Então, passar na região abdominal, naquela pochetinha, na região dos glúteos, para diminuir a gordura localizada nessas regiões, tá? Os óleos cítricos, limão e tangerina, vão ajudar a diminuir o inchaço, diminuir também a absorção de gordura do corpo, ajudar a quebrar a molécula de gordura, a trazer saciedade, a apoiar o metabolismo, principalmente a tangerina ajuda a acelerar o metabolismo, então ajuda a gente a perder mais caloria. A gente pode associar esse óleo ao OnGuard, que tem canela, que é um ótimo termogênico. Então, temos algumas opções aqui. E outros produtos que vocês podem conhecer para auxiliar nessa perda de peso é o Smart NCS e os shakes, né? Tanto sabor chocolate ou baunilha, para aquelas pessoas que precisam reduzir aí o consumo calórico, tá? E às vezes tem uma vida mais corrida, né? Então, assim, falando sinceramente, eu não sou muito a favor de shake, mas é preferível você tomar um shake do que comer uma coxinha, comer um pão com manteiga, presunto, né? Ou ficar sem se alimentar. Então, né, se você tem uma vida mais corrida, vale a pena você introduzir essa opção nos dias que você está com menos planejamento, não passou no sacolão, não tem fruta em casa, não conseguiu fazer uma receitinha adequada aí para auxiliar, né, no seu plano alimentar. Então, vale a pena você ter esse daí como plano B, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro para que servem esses óleos. E agora a gente vai fazer um resumão aqui sobre as questões digestivas, perda de peso, dor e inflamação. Porque são óleos essenciais, se vocês não perceberam, eles são parecidos, né? Então, tem óleos essenciais ali que a gente vai usar para para cada uma dessa situação aqui, tem óleos que se entrelaçam, né? Ou que são os mesmos. Então, eu criei aqui uma opção de rotina com esses óleos, conforme a sua necessidade. Se você tem todas essas prioridades de bem-estar, ok. Se você tem uma ou duas dessas, vai ficar mais fácil de você entender. Então, na digestão, se você precisa melhorar seu sistema digestivo, e mesmo você que está se preocupando em melhorar o seu plano alimentar, indicação de nutricionista. Eu não sou, mas gosto do assunto e tenho sempre contato com o nutricionista. Acabei, inclusive, de fazer um novo plano alimentar para mim. E a indicação para começar o dia é tomar
água com limão, com óleo essencial de limão. Pode ser água morna ou pode ser água natural. E para quem quer complementar e incrementar, pode associar também glutamina e própolis nesse shot matinal aí, tá? E o limão de manhã em jejum vai te ajudar a melhorar o seu intestino, tá? Vai relaxar o seu intestino e você vai conseguir ir no banheiro com mais facilidade, tá bom? Outra coisa, se você quer perder peso ou controlar o seu peso após o café e antes de exercício físico, caso você faça exercício físico pela manhã, você pode fazer a ingestão da tangerina, hortelã-pimenta e on-guard para ajudar no seu apoio metabólico. Então, se você vai fazer exercício físico pela manhã, ele vai ajudar você a ter mais energia, a acelerar o seu metabolismo e, consequentemente, perder mais caloria nesse processo de exercício. Se você não faz exercício físico ainda, você vai usar esse óleo, esse conjunto, né? Essa mistura, essa combinação de óleos essenciais, justamente para processar melhor esses alimentos, para ajudar você, né, a desinchar, a apoiar o sistema linfático e ajudar na redução de peso através da quebra de moléculas de gordura, através da diminuição de absorção de açúcar e gordura no sangue, né? Que o On-Guard tem esse benefício, né? De controlar, de atuar tanto no sistema endócrino como digestivo e também equilibrar a glicemia no sangue. Então, vai ser importante você associar esse óleo essencial à sua rotina para perda de peso. O hortelã-pimenta, ele também vai atuar, né, no processamento de gordura no intestino e no fígado, então também vai auxiliar na perda de peso, além de ajudar, né, na compulsão alimentar, em evitar exageros com doce, desejos e assim por diante. Então, é um óleo que ajuda muito. E a tangerina vai estar aí atuando na função de melhorar o metabolismo, tá? Dor e inflamação. Ingerir o On-Guard, copaíba e olíbano. Por quê? São combinações anti-inflamatórias maravilhosas, né? Copaíba e olíbano são super anti-inflamatórios e tem vários óleos essenciais na composição do On-Guard que, além de anti-inflamatórios, eles são antioxidantes. Então, como eu disse, né, para apoiar o melhor resultado nas dores crônicas, a ingestão de óleos essenciais com atuação anti-inflamatórias e analgésicas vai se fazer necessário, ou você vai perceber uma melhora a médio e longo prazo associando essas duas formas de uso. E passar o Deep Blue junto com a copaíba nas áreas afetadas também. Tá? Então, essa dupla, Deep Blue e copaíba, é bem bacana, é bem porrita. Pode também associar o peppermint, se for o caso, né, para melhorar, potencializar, às vezes, aí o resultado. Pode testar também, colocar o hortelã-pimenta junto ao Deep Blue e a copaíba. Lembrando que o Deep Blue não pode ser ingerido em hipótese alguma, tá? Então, presta atenção para não fazer ingestão desse óleo essencial. Aí eu coloquei mais outras coisas, né? Então, para continuar controlando a perda de peso, tomar tangerina, peppermint e On-Guard, 2 gotas de cada um desses óleos essenciais antes do almoço. Por que antes do almoço? Gente, para você ter mais sensação de saciedade, você comer menos, né? Não é para usar óleo essencial de estômago vazio, mas se você se alimentou, né, há 3 horas atrás, seu estômago ainda não está vazio. Então, normalmente você não vai ter nenhuma sensação de queimação ou alguma coisa assim tomando os óleos essenciais antes do almoço, não. Porque o objetivo é esse, tomar uns 30, 20 minutos antes para melhorar aí o processo digestivo e diminuir o seu apetite, tá? E por que eu indiquei aqui inalar hortelã, pimenta mais a lavanda ou On-Guard mais o Zengest? Por quê? A questão de perda de peso envolve também o nosso sistema emocional. Então, o hortelã-pimenta ajuda a diminuir
a compulsão alimentar. A lavanda vai trabalhar as questões emocionais relacionadas à ansiedade. Então, se você tem compulsão alimentar, a lavanda também vai ajudar nisso, associado à hortelã-pimenta. Ou o on-guard, junto com o zendieste, também são misturas de óleos essenciais que têm componentes ali que vão ajudar você também a diminuir essa compulsão alimentar e trazer o senso de saciedade. Tá? Então, inalar os óleos essenciais é muito importante no processo de perda de peso. Tá? Aí, de novo, né, à tarde, usar óleos essenciais que vão ajudar na dor e inflamação, a digestão também, né? Você pode tomar de 1 a 2 gotas de hortelã-pimenta mais limão ou de zendieste sublingual e passar o zendieste no abdômen, quando você sentir, né, que você tomou um cafezinho ou um pão de queijo, principalmente se você tem intolerância a algum desses alimentos, você pode usar o zendieste hortelã-pimenta para controlar aí refluxo, azia e má digestão, tá bom? Muito bem. À noite, né, antes do jantar também, você usar o mesmo protocolo de antes do almoço e eu coloquei aqui, ó, passar on-guard, zendieste na barriga e glúteos, justamente para apoiar esse processo de gordura localizada, tá? Se você fizer exercício físico durante o dia também, você pode passar antes do exercício físico para ativar a circulação nessa região e diminuir também e melhorar a perda de peso nessa região, tá bom? Dor e inflamação, ingerir, de novo, né, o on-guard, copaíba e olíbano e passar o Deep Blue. Então, a gente vê aqui que em algumas situações, principalmente se for dor recorrente, questões recorrentes, a gente também precisa ter uma frequência maior durante o dia, até que essa situação minimize, tá? E aí talvez a gente comece a usar 1 ou 2 vezes por dia, ou um dia sim, um dia não, ou dar um espaço, né? Às vezes a gente fica 10, 15, 20 dias sem usar aquele protocolo e depois volta de novo. Mas todos esses detalhes, com o tempo, você vai se acostumando com ele. Mas aqui o que eu quis mostrar é que, se você quer cuidar da sua digestão, você precisa usar os óleos essenciais durante o dia, como a gente já disse também no início da outra aula. Os óleos essenciais não ficam armazenados no nosso corpo. Então, não é usar uma vez e guardar o óleo essencial na gaveta. Então, a gente precisa ter uma rotina com eles, uma frequência de uso para você apoiar os sistemas, né? Apoiar aquele órgão que você gostaria de se sentir melhor, de melhorar a saúde ou o bem-estar daquele sistema. Então, essa frequência faz sentido, tá? Todo sentido. Se você usar óleo essencial de vez em quando, você está jogando dinheiro fora, que você não vai ter o benefício real que eles podem te causar, tá? Aqui eu deixei um livro de referência, Os Fundamentos Essenciais. É esse livro aqui. Eu estou com a edição mais antiga, a capa dele está diferente agora, mas a gente deixa a indicação também aqui de onde comprar esse livro, que vai te ajudar demais a relembrar ou estudar quais são os benefícios de todos os óleos essenciais da Terra, trazendo também orientações de uso, tá bom? Para cada sintoma que a gente tem. E também trouxe aqui a sugestão para quem quer perder peso, o Smart NCS é um mix da Doterra que é maravilhoso, uma combinação perfeita para perda de peso, que é canela, gengibre, hortelã-pimenta, limão e toranja. Então, é realmente a união power de todos, né, dos principais óleos essenciais que vão ajudar a gente na perda de peso, a diminuir o acúmulo de gordura, ajudar a trazer energia, ajudar também a controlar, né, a compulsão alimentar, controlar a fome. Então, esse óleo essencial vale a pena também você adquirir numa próxima oportunidade, tá bom? Então, a gente fica por aqui com esse assunto, né, que a gente abordou aí com relação ao sistema digestivo, perda de peso, dor e inflamação, e seguem outros vídeos com assuntos que pode te interessar também. Então, a gente se vê por aí. Um abraço e até a próxima.